Bom dia a todos os meus alunos. A aula de hoje será sobre as formações vegetais, domínios morfoclimáticos e biomas brasileiros. Começamos com uma das perguntas mais presentes sobre o conteúdo, que é: o que são as formações vegetais? De maneira bem simples, elas são associações de vegetais específicos que se desenvolvem a partir do tipo do clima, solo e relevo do ambiente. Neste sentido, podemos dizer que a vegetação se forma de maneiras diferentes dependendo da temperatura local, bem como da umidade, da característica do solo e do relevo presente. Existe um exemplo muito prático que ilustra esse conceito. Nesse momento, pare e reflita se existem cactos em ambientes pantanosos. É muito difícil imaginar uma vegetação inteira de cactos em ambientes úmidos e escuros, não é verdade? Afinal, eles crescem em regiões áridas, como os desertos. É por isso que as variações de clima e temperatura são fundamentais para estabelecer o tipo de vegetação predominante em determinado local. No caso do Brasil, fatores como a grande extensão territorial e a diversidade climática explicam a existência de uma variação tão grande de formações vegetais. Assim, a partir da estratificação e do tamanho da paisagem, as formações no Brasil podem ser florestais, arbustivas, herbáceas, complexas e litorâneas. As paisagens vegetais no Brasil são classificadas segundo dois critérios. Primeiro, domínios morfoclimáticos e segundo, em biomas. Os domínios morfoclimáticos é uma classificação de Aziz Absaben. O conceito de domínio morfoclimático pode ser entendido como um conjunto espacial em que haja uma integração entre os processos ecológicos e as paisagens. Neles existe uma conciliação entre os diversos elementos da paisagem, como relevo, tipo de solo, formação de vegetação e condições climáticas e hidrológicas. No Brasil, existem 6 domínios morfoclimáticos: o domínio amazônico, o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga, o domínio dos mares de morros, o domínio da Araucária e o domínio das pradarias. No presente slide, é possível observar a vegetação original do Brasil e, ao lado, os domínios morfoclimáticos no Brasil. A vegetação original é formada pela floresta amazônica, em vermelho, Mata Atlântica, em verde claro, Mata dos Pinhais, em verde escuro, Cerrado, em laranja claro, Caatinga, em laranja escuro, Campo no sul do país, em amarelo, Complexo do Pantanal, em rosa, e vegetação litorânea, em lilás. E os domínios morfoclimáticos: o amazônico, o cerrado, mares de morros, caatingas, araucárias e pradarias. Entre um domínio morfoclimático e outro, há uma chamada área de transição, onde mais de um bioma se mistura com outro. Observando os domínios morfoclimáticos, é possível distingui-los quanto ao relevo. No caso amazônico, o relevo predominante são em depressões. O clima é equatorial, quente e úmido. A vegetação é uma ileia amazônica, é heterogênea. Higrófila significa que adapta a grande quantidade de água. É perene, dura muito, densa e latifoliada. O solo é pobre, frágil, arenoso, lixiviado. E a ocorrência é predominante na região norte do país. No caso do Cerrado, o relevo predominante são planaltos e chapadões sedimentares. O clima é tropical subúmido, verão chuvoso, inverno seco. A vegetação é mais do tipo arbustiva e herbácea, diferente da amazônica, ela é mais aberta e heterogênea também. O solo é pobre e ácido e a ocorrência é principalmente no Planalto Central, região central do país, região centro-oeste. No caso da Araucária, o relevo predominante são planaltos subtropicais. O clima é subtropical, significa que os invernos são rigorosos e as estações são bem definidas. A vegetação é mata de araucárias, é parcialmente homogênea, aberta. O solo é fértil e ocorre no sul do país. No caso da Caatinga, o relevo predominante são planaltos sedimentares e chapadas com depressões, os chamados Inselbergs.
muitos visíveis no sertão nordestino. O clima é o semiárido, quente com baixo índice pluviométrico. A vegetação é arbustiva e herbácea, as raízes são grossas e profundas, e a característica da vegetação também é a ocorrência de espinhos, folhas miúdas, grossas e cerosas, e tem a presença de cactos e bromélias. No caso do solo, é pobre em matéria orgânica, rico em minerais, pouco profundo e pedregoso. A ocorrência é principalmente no sertão nordestino. Os mares de morro, essa região em laranja. Planalto Atlântico, relevo em meia laranja, pães de açúcar. O clima é tropical úmido, sofre a influência da maritimidade. A vegetação é mata atlântica, heterogênea, perene, densa e higrófila. Se aproxima muito das características da vegetação amazônica, mas difere quanto ao relevo e ao clima. É desgastado e erodido, e a ocorrência principalmente no sudeste brasileiro. As pradarias, o relevo predominante são em terras baixas, o clima é o subtropical, a vegetação é mais herbácea, gramíneas, campos limpos. O solo é fértil e profundo, e a ocorrência também no sul do Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Os biomas brasileiros. A biodiversidade não está distribuída de forma igual no planeta. Ela obedece a padrões complexos, que são determinados pelo clima, pela geologia e pela evolução histórica da Terra. Estudos detalhados do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, WWF e do IBGE mapearam os principais biomas brasileiros e deram conceitos e classificações quanto a eles. Então, primeiramente, o que são biomas? De acordo com o IBGE, é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos, que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Dentro do conceito de bioma, existe também ecossistemas, que é um conjunto de elementos de um determinado lugar: solo, água, ar, animais e vegetais, e a relação que existe entre eles. E ecorregião é uma grande unidade de terra ou água que contém um conjunto geograficamente distinto de espécies, comunidades naturais e condições ambientais. O conceito de bioma, portanto, relaciona-se a uma paisagem maior, no qual estão presentes incontáveis ecossistemas. No Brasil, são identificados 7 biomas, 6 biomas terrestres e um envolvendo a região marítima. Primeiramente, o nosso bioma Amazônia. É o bioma mais famoso e mais extenso. Ocupa quase metade do território do país e não é à toa que chama a atenção. Abriga uma variedade impressionante de seres vivos, riqueza que se estende além das terras brasileiras, para ocupar também parte de países vizinhos. Para você ter uma ideia, pesquisadores calculam que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies animais, mas nem todas foram encontradas e estudadas pelos cientistas. Isso significa que o bioma ainda guarda vários bichos desconhecidos do ser humano e que há várias descobertas a fazer no futuro. As características do bioma Amazônia são: é a maior floresta tropical do mundo, floresta pluvial equatorial. Essa floresta equatorial amazônica é comumente classificada conforme a proximidade da vegetação dos cursos d'água. É assim dividida em mata de igapó, ou caiagapó, que significa mata molhada em tupi-guarani, localizado próximo a rios e adaptadas a solos alagados. Temos em seguida a mata de várzea, que recebe esse nome por desenvolver-se na várzea dos rios, onde acontecem eventuais cheias, e, por último, a mata de terra firme, o Caeté, chamada pelos tupis guaranis de mata seca, que fica posicionada em áreas mais altas e distanciadas dos cursos d'água. Esse último tipo abrange as árvores mais altas e com raízes mais profundas do que as demais. O clima predominante do bioma Amazônia é o equatorial úmido e apresenta uma enorme biodiversidade. Como ilustração, temos os 3 tipos de matas da floresta amazônica. O primeiro, mata de igapó, como é possível visualizar. A floresta é permanentemente alagada pelas águas dos rios que correm nesse bioma. Em seguida, temos as matas de várzea, ou floresta de várzea,
que são inundadas no período de cheias. E por último, a floresta de terra firme, o mato de terra firme, onde as águas dos rios nunca alcançam. Como exemplo de flora do bioma Amazônia, temos a sumaúma, que atinge dezenas de metros de altura, e o mogno, árvore de lei utilizada principalmente para a construção civil. Temos a castanha do Pará, que fornece a castanha para consumo humano, e o açaizeiro, que fornece o açaí. E por fim, a fauna do bioma Amazônia, como exemplo o peixe-boi da Amazônia, a ariranha, a onça-pintada, a onça parda, o boto cinza e o boto cor-de-rosa, o macaco prego e o gavião real. Mas a maior parte das espécies de animais amazônicos é formada, adivinhe, por insetos como besouros, mariposas, formigas e vespas. O bioma cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. É encontrada na parte mais central do país, distribuídos entre as regiões Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte. O Cerrado é a savana tropical mais rica do mundo, pois nele há cerca de 5% de toda a diversidade do planeta. O Cerrado abriga 30% dos diversos seres vivos identificados no nosso país. Na área coberta por esse bioma, a gente encontra muitas nascentes de rios, por isso o bioma Cerrado pode ser considerado como o berço das águas do Brasil, pois suas nascentes alimentam 8 das 12 regiões hidrográficas do país, com destaque para 3, as bacias do rio Araguaia Tocantins, do rio São Francisco e do rio Paraná. Isso porque é em seu território que a gente encontra as fontes de uma boa quantidade da água que banha essas bacias hidrográficas. O clima do bioma cerrado é tropical, com verão chuvoso e inverno seco. O solo é pobre e ácido. Existem 3 formações vegetais no cerrado. A primeira é a florestal, que se subdivide em mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão. A savânica, subdividida em cerrado no sentido estreito, no parque de cerrado, palmeiral e vereda, e a campestre e suas subdivisões, o campo limpo, o campo sujo e o campo rupestre, como é possível visualizar através dos estratos do cerrado. Tem o bioma cerrado em sentido amplo e o cerrado em sentido estreito. O sentido estreito são as formações savânicas, pode ser denso, típico, ralo e rupestre, e no sentido amplo temos as formações florestais, com matas ciliares próximo ao leito dos rios, a mata de galeria, a mata seca e o cerradão, e as formações campestres, com campo sujo, limpo e rupestre, e as veredas, parque cerrado e palmeiral. Como exemplo da flora do bioma cerrado, temos o buritizeiro, que fornece o fruto buriti, o pequizeiro, que fornece o pequi, o jacarandá do cerrado, característico pela sua coloração, e a gomeira. Como exemplo de fauna do bioma cerrado, temos a anta, a jaguatirica, o veado mateiro, o pato mergulhão, o tamanduá-bandeira, lobo-guará, símbolo do bioma cerrado, a seriema e pica-pau do campo. O bioma Mata Atlântica. O que é a Mata Atlântica? A Mata Atlântica é um conjunto de formações florestais densa e fechada que corresponde a mais de 10% do território brasileiro. Nesse sentido, Mata Atlântica é o nome dado à floresta tropical que se distribui em segmentos do litoral aos planaltos e serras. Vai desde a região nordeste até a região sul do país. Ela está presente em mais de 15 estados e compreende as regiões leste, sul e sudeste. Além disso, abrange uma parte do Paraguai e também da Argentina. O clima da Mata Atlântica é instigado pelas massas de ar úmida que vêm do Oceano Atlântico. Com isso, há a predominância do clima tropical úmido. A Mata Atlântica conta com áreas com diferentes climas, pois quanto maiores as árvores, mais a vegetação proporciona sombra e umidade. Cada região conta com especificidade, sendo a região sul, clima subtropical úmido, a região sudeste, o clima tropical de altitude e a região nordestina, o clima tropical litorâneo e úmido. Dentro do bioma Mata Atlântica temos ecossistemas. Temos a floresta umbrófila densa, a aberta e a mista. Temos outra formação, a floresta estacional decidual e semidecidual. Temos ainda os mangues e, por fim, as restingas, que ficam nas regiões costeiras do país. Como exemplo de flora do bioma Mata Atlântica, temos o cajueiro, a jabuticabeira, o pau-brasil e o jacarandá. Quanto à fauna,
bioma temos o tamanduá-bandeira, o mico-leão dourado, o tatu-canastra, a onça-pintada, a arara azul e a jaguatirica. O bioma caatinga. A caatinga ocupa quase 11% do território nacional. Sempre associada à região Nordeste, ela é o único bioma 100% brasileiro. Ela é habitada há milhares de anos por grupos indígenas. O nome caatinga tem origem tupi e significa mata branca. Esse nome é uma referência direta ao tronco esbranquiçado das plantas caducifólias, aquelas que perdem as folhas durante o período de seca. A principal característica da flora da caatinga é a condição de sobrevivência dessas plantas, as quais estão submetidas ao clima seco e com pouca quantidade de água. Mesmo nessas circunstâncias, a caatinga é um local propício para o crescimento e desenvolvimento de diversas espécies vegetais. O clima do bioma caatinga é o clima semiárido. A temperatura média é em torno de 25 graus Celsius e apresenta o menor índice pluviométrico do Brasil, variando em média entre 500 a 700 milímetros anuais. Significa que chove muito pouco na região Nordeste, em comparação com as demais regiões brasileiras. A vegetação da caatinga é formada por 3 grupos. O arbóreo representa as árvores que apresentam de 8 a 12 metros de altura. A arbustiva, que representa a vegetação de 2 a 5 metros de altura, e a herbácea representa a vegetação que apresenta menos de 2 metros de altura. As características típicas da flora da caatinga são: casca das árvores são grossas, as hastes das árvores possuem espinhos, as folhas são pequenas e as raízes são tuberosas para armazenar água. É a famosa batata. Elas acumulam água nas batatas e sobrevivem a grande período de seca. Como exemplo de flora do bioma caatinga, temos o umbuzeiro, que fornece o umbu ou imbu. Temos o juazeiro, que fornece o juá. A barriguda, característico pelo caule crescido. E o facheiro, que é um tipo de caco. A fauna do bioma caatinga temos como exemplo o carcará, o tatu-bola, o veado catingueiro, a jiboia constritora, o sagui de tufos brancos, o gambá de orelha branca, a preguiça de chifres e a arara azul de Lear, que é uma espécie endêmica da região Nordeste. O bioma pantanal. Todos os anos, o Pantanal, que é o bioma que ocupa parte da região centro-oeste do Brasil, nos estados de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, próximo às fronteiras com a Bolívia e o Paraguai, enfrenta o mesmo ciclo climático, um inverno bastante seco e um verão quente e chuvoso. Os cientistas chamam isso de pulso de inundação, e essa dança das águas é a marca registrada do bioma. Possui um clima tropical e um ciclo climático. Importante destacar que o Pantanal é considerado a maior bacia inundável do mundo. Nas partes mais baixas do Pantanal, o período de inundações pode durar até 8 meses, enquanto nas partes geralmente mais altas, as cheias são mais curtas, com apenas 3 ou 4 meses de duração. Por isso, a vegetação que cobre as diferentes partes desse bioma podem variar bastante. São conhecidas até hoje mais de 2.000 espécies de plantas, algumas delas exclusivas da região. Como exemplo, temos o ipê amarelo, a vitória régia, o ingazeiro e o genipapo. E como exemplo de fauna do bioma Pantanal, temos o tuiuiu, que é o símbolo desse bioma, o jacaré do Pantanal, a sucuri amarela, o porco do mato, a piranha, a capivara, o bugio do Pantanal e o coati. O bioma Pampa, também chamados Campos Sulinos. Pampa é um termo de origem quichua, indígenas da América do Sul, que significa região plana. O Pampa é um bioma partilhado. Ele se estende pelo Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai. É o único bioma restrito a apenas um estado. Cerca de 2/3 da área do Rio Grande do Sul são ocupados pelo Pampa, uma extensa área de campo natural. As características do bioma Pampa é o clima subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. A temperatura média
fica em torno de 13 graus Celsius e 17 graus. O bioma possui grande variedade de espécies e paisagens. Embora seja famoso pelos campos, o Pampa abriga também florestas nas margens dos rios, arbustos, leguminosas, que são cerca de 150 espécies, bromélias e até cactos com 70 tipos. Na vegetação diversificada vivem, é claro, centenas de espécies animais. A fauna do bioma Pampa é muito rica e diversa, caracterizada por uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. Pesquisas indicam que a flora do Pampa apresenta aproximadamente 3.000 espécies de plantas. Temos como exemplo o butiá, o capim dos pampas, a gramínea e o capim caninha. Como exemplo de fauna, temos o jacu, a jaguatirica, o tamanduá-mirim, o furão, o gato dos pampas, o veado campeiro, o caxinguelê, que é um tipo de esquilo, e o tatu mulita.